Oi pessoal, seja muito bem-vindo, meu nome é Aline Mustafé e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre recomeço na vida. Antes de mais nada, eu quero muito agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo anterior, que me deixaram comentários no vídeo anterior, que é o vídeo que eu falo sobre viver simples versus correr atrás dos sonhos. Tem uma frase que é: todos os dias faça alguma coisa que você tem medo. E eu confesso a vocês que nem todo dia eu faço alguma coisa que eu tenho medo. Mas na segunda-feira, que foi o dia que eu postei esse vídeo, né, eu senti muito medo. Essa frase me impulsionou também a postar aquele vídeo, porque eu não ia postar ele. Mas eu quero agradecer a vocês pelo acolhimento que eu recebi naquele vídeo, pelas mensagens de compartilhamento que vocês deram, das experiências de vocês com relação a essa dúvida, né, de viver lentamente ou de correr atrás, de produtividade, mais de viver uma produtividade que seja leve. Então assim, gente, muito obrigada, muito obrigada. Tô me sentindo muito mais livre agora pra conversar com vocês, porque agora eu sei que vocês me aceitam exatamente do jeito que eu sou aqui no meu dia a dia da minha casa, sabe? Sem roteiro, só vivendo as minhas experiências. Obrigada e é isso. Bom, e hoje a gente vai falar sobre recomeço, né? E se tem uma coisa que eu já tive que fazer na minha vida, foi recomeçar. Quantas e quantas vezes eu tive que recomeçar? Nossa Senhora! E é claro que eu vou falar das minhas experiências, do que eu passei e do que eu tenho, né, pra passar pra vocês sobre o que eu aprendi nesses momentos onde eu tive que recomeçar. Se você ainda não faz parte aqui do canal, eu quero te convidar pra se inscrever aqui, pra ficar aqui com a gente na nossa turma. E ativa também o sininho pro YouTube te avisar. Quando ele tem muita boa vontade, ele avisa, gente. Mas ele tá malandro ultimamente, viu? Mas pro YouTube te avisar quando sair um vídeo meu. E eu quero pedir a ajuda de todo mundo pra me ajudar avaliando o vídeo pra mim. Então bora lá falar sobre recomeço. Bom, o próprio nascer já é um recomeço. Vir aqui, nascer aqui na Terra, ter uma nova oportunidade já é um recomeço, já é uma nova oportunidade de aprender, de ser melhor, de evoluir. E também tem quem encara cada novo amanhecer como uma nova oportunidade de recomeçar. Eu acho isso bem lindo, eu acho que isso enche a gente de energia, né? A gente encarar cada amanhecer como um recomeço. Mas o que eu vou falar aqui é recomeço desses recomeços de joelho ralado mesmo, sabe? De tapa na cara, de tombo. É esse recomeço que eu vou compartilhar aqui com vocês. É de quando a gente realmente tem que recomeçar. Eu vou falar de uma maneira bem generalizada aqui. Dois tipos de pessoas que eu observo, encontro bastante com elas aí pela vida. E já vou explicar que nesse exemplo eu tô usando de maneira muito generalizada, tá? E não tô desmerecendo o caminho de ninguém, dizendo que algumas pessoas sofrem mais do que as outras, não é nada disso. Mas tem um cenário que eu vejo muito e eu, sei lá, fico observando e achando interessante, que são dois tipos de vida diferente, que é aquela vida em linha reta e aquela vida em linha curva, vai, vira, da rua sem saída, tá indo por aqui, quebra pontes, daí você não tem mais um caminho, leva uma porta na cara, sabe aquela vida assim, que é tipo, E engraçado que pra exemplificar isso, eu posso usar o meu exemplo e o da minha irmã, que são caminhos muito diferentes. E a gente tem mais ou menos a mesma idade, aí na faixa dos 30, a gente cresceu e foi educada da mesma forma, tivemos as mesmas oportunidades, e a vida dela é incrível, é uma linha muito reta. E eu fiquei em dúvida se eu deveria falar isso aqui, né? E hoje eu mandei uma mensagem pra ela e perguntei: você acha que você já recomeçou na vida? E ela me respondeu: não, eu nunca precisei recomeçar na minha vida. E daí eu expliquei, né, que eu gostaria de citar o exemplo aqui no vídeo e ela me autorizou, então tá tudo ok. Isso não quer dizer que ela não passou por desafios ou que ela teve dificuldades, enfim. Só quer dizer que parece que foi tudo muito acertado, sabe? É como se quando a gente nasce, a gente fizesse um script da vida e algumas pessoas conseguissem seguir esse desenho, esse script, e outras pessoas não. Mesmo a gente tendo a mesma educação e a mesma oportunidade, as coisas dela aconteceram tão linearmente, sabe? Ela é casada com o primeiro namorado, ela tá num relacionamento há anos, ela formou e trabalha até hoje na profissão. Ela nunca precisou tomar um novo caminho, sabe? Foi sempre o mesmo caminho. E já eu foi absolutamente o contrário, né? Foi essa vida toda assim, tipo, por mais que eu tivesse me planejado, parece que quanto mais eu me planejo, mais tudo, né, acontece.
E de novo, eu não tô aqui falando que ela vive mais certo do que eu, ou que eu sofro mais do que ela, ou que eu tenho mais aprendizados do que ela. Isso não tem nada a ver. Eu só tô dando esse exemplo, tá? E eu vou citar pra vocês alguns momentos da minha vida que eu precisei recomeçar. E o primeiro momento que eu vi que eu tive um belo de um recomeço ali foi quando eu percebi que eu não estava satisfeita vivendo da minha formação, que ela não fazia mais sentido para mim e que eu não queria continuar exercendo a minha profissão, a qual eu me formei, né? Então, naquele momento eu tive que recomeçar. E não foi fácil, sabe? Mas eu tive que recomeçar. E aí eu recomecei em uma nova profissão e abri uma loja, eu montei uma lojinha pra mim. E aí eu perdi essa loja que eu montei. E de novo, um buraco se abriu na minha frente, eu caí lá dentro. Foi uma fase bem difícil, mas bem difícil mesmo pra mim. E eu precisei recomeçar. E aí eu montei uma segunda loja. E de novo, quando era pra estar tudo indo bem, de repente, tudo deu errado. E perdi novamente essa segunda loja. E de novo, o mundo desmoronou pra mim, né? E aí, quando eu tava começando a me reerguer novamente, eu percebi que eu não queria viver mais um relacionamento, eu queria viver sozinha, e então eu tive que encerrar um relacionamento, que também não é brinquedo, né? E foi uma nova fase de recomeço aí. E depois também teve um outro recomeço, que foi aqui no YouTube. Eu não sei se você sabe, mas eu tô no YouTube desde 2016. Eu abri um canal em 2016 e eu falava de vegetarianismo, falava de natureza, e pro finalzinho dele eu compartilhei a construção todinha da minha casa, todinha, do início ao fim tem lá. É Aline, Minha Casa Minha Vida, esse canal ainda tá no ar, só que eu tirei 90% dos vídeos que tinham nele, porque estavam expondo coisas que hoje eu não quero mais expor. E quando esse canal tava dando certo, o YouTube bloqueou todos os comentários dele e enfim, uma história, eu já falei disso algumas vezes aqui no canal. E aí eu decidi que eu ia recomeçar o meu canal, começar do zero, tudo de novo. Esses foram alguns exemplos de momentos de recomeço na minha vida. Credo, gente de Deus. Eu fico dando risada, cara, mas é muito difícil. Isso tudo é muito, muito difícil passar por isso. E eu sei que muitas pessoas passam por isso sempre. Eu sei que essas histórias se repetem sempre. Eu sei que existem inúmeras histórias de vocês sobre recomeço de grau de dificuldade muito maior do que foi o meu, né? E todos esses recomeços, todas essas dificuldades, elas são muito difíceis, né, da gente encarar, mas elas trazem um aprendizado incrível para a vida da gente. E é muito difícil a gente assumir que a gente não quer mais uma coisa que a gente lutou tanto para ter, né? Como, por exemplo, a minha faculdade, né? Eu fiz uma faculdade inteira, eu me formei, eu tentei trabalhar na área. E é difícil a gente assumir pra gente mesmo que a gente não quer aquilo mais, sabe? É difícil a gente assumir que a gente falhou, por exemplo, ao escolher o sócio, ao escolher o tipo de negócio, que a gente falhou achando que a gente tinha conhecimento para dar conta daquilo, né? De uma empresa, por exemplo, e a gente não tinha conhecimento. É difícil a gente assumir que a gente se deixou levar pela ilusão de quem quer te vender uma ideia e você acabou comprando uma ideia que depois você vai ver não tem nada daquilo e daí já foi seu dinheiro, já foi seu tempo, já foi seu esforço. É muito difícil a gente deparar com essas escolhas, que eu não vou dizer que foram erradas, né, porque a gente estava tentando, mas são escolhas que não estão rolando mais, a gente, né, tem que assumir que a gente precisa pôr um ponto final naquilo e recomeçar de alguma forma. É muito difícil, sabe? É difícil a gente assumir que uma coisa que era tão especial pra gente, de repente ela deixa de ser especial. E de repente não faz mais sentido. Assumir todas essas falhas dói demais. Dói demais. E tem muitas pessoas que vivem uma vida inteira negando pra si mesmas que, na verdade, elas falharam, sabe? Que, na verdade, lá no fundinho, secretamente, elas gostariam de recomeçar, mas vivem a vida inteira sem assumir essas falhas, né? Eu, na minha experiência, né, no que eu vivi passando por esses recomeços que eu já tive na minha vida,
Eu acho que a dor de assumir essas falhas, ela é muito menor do que o aprendizado que a gente ganha encarando elas de frente. O aprendizado que a gente adquire assumindo, falando, cara, realmente eu falhei, realmente eu escolhi o sócio errado, realmente eu não estudei o suficiente para saber cuidar desse negócio, realmente eu não me conhecia tão bem para escolher a faculdade, eu não conhecia o mercado de trabalho, eu falhei em pesquisar sobre isso. Algumas vezes essa falha é nossa, né, igual eu tô falando aqui para vocês, mas às vezes não é. Às vezes é uma falha externa, às vezes é uma situação que você não controla, né? Por exemplo, um acidente, uma demissão, talvez um falecimento, né? Às vezes não é só a gente, né? Às vezes é, sei lá, a vida acontecendo. Mas independente de se é a gente ou foi, sei lá, um acidente, desse ponto vem o recomeço. E de onde que a gente tira força para recomeçar? Nem sempre a gente tem uma mudança de endereço, uma mudança de visual, nem sempre a gente tem novas companhias para dar força pra gente nesse recomeço, nem sempre a gente tem uma conta bancária ali toda farta esperando a gente. Isso pode acontecer, né? Mas a verdade é que na maior parte das vezes o momento do recomeço acontece no meio do caos, no meio da gente estar destruído emocionalmente, destruído financeiramente, muitas vezes com o coração aos pedaços, né? E aí, de onde que a gente tira força para recomeçar quando o cenário que a gente tem é esse? Sem dinheiro, com o emocional abalado, com o coração destruído, faz o quê? Falando da minha experiência, né, do que eu senti enquanto eu passei por isso, eu vejo que uma fonte onde eu buscava força era na minha vontade de continuar. Na minha vontade de aprender, de fazer melhor, na minha vontade de voltar a viver feliz. E no que eu vivi, eu posso passar alguns passos que são bem simples, mas são bem poderosos também. E lembrando aqui, aquele parêntese básico, né, gente? Que eu não sou perfeita, né? E que eu erro pra caramba. E o que eu espero aqui com as minhas experiências é tentar ajudar alguém aí de alguma forma, tá bom? E um desses passos, né, que preparam a gente pra um recomeço, pelo menos que eu senti, a primeira coisa é da gente se respeitar. Entender que tá doendo, sabe? E que por mais que às vezes não seja uma ferida física, uma ferida emocional dói demais. E a gente precisa entender que o nosso corpo, que a nossa alma, ela precisa de um tempo para se recuperar. E como que eu escolhi me respeitar, me dar esse tempo? A primeira coisa é não piorando a situação, né? Por exemplo, não dando força para quem destrói ainda mais a gente, né? Como um familiar que nos critica muito, por exemplo, ou com amigos que na verdade não são amigos, ou nos forçando a viver uma situação social, sei lá, um encontro com alguém, conviver com pessoas que acabam machucando a gente. Então é a gente se proteger. Uma segunda coisa que eu fiz também foi pedir ajuda para minha rede de apoio, né? Que no meu caso é a minha família. E por muitas e muitas vezes eu tive muita resistência de pedir essa ajuda. Sabe assim, queria sair sozinha da situação, queria ser forte o suficiente para sair sozinha. Sabe, querer ser meio que autossuficiente? E pedir ajuda é maravilhoso, porque tá todo mundo pronto ali. Quem ama a gente tá sempre pronto para ajudar a gente. E, sei lá, eu acho que desmontar um pouco dessa armadura que eu tinha, isso me fez muito bem e me ajudou demais. Uma outra coisa que eu também vivi foi aceitar que muitas vezes, para não dizer a maioria delas, ou talvez todas elas, o recomeço, ele vem de baixo, né? Às vezes a gente tem um emprego que a gente ganha mais e de repente a gente tem que, né, trabalhar para ganhar menos, trabalhar em um cargo que não era igual àquele que a gente tinha antes. Aceitar isso e viver isso numa boa, isso ajuda demais a gente, sabe? Tira aquela autocobrança e talvez até um orgulho, assim. De certa forma é um alívio isso, de aceitar que a gente vai recomeçar de baixo, sabe? E a gente nunca sabe o que vai acontecer. Pode ser muito melhor do que a gente se manter, né, naquela posição que a gente já tinha um certo acúmulo de conquistas, mas que na verdade não estava trazendo muito resultado, né? Então, sei lá. E uma das coisas mais importantes também pra gente conseguir buscar força pra recomeçar é a gente ter coragem, né? E é ter coragem com medo, não é ter coragem sem medo, né? A gente fazer, pensar, planejar, se arriscar e imaginar uma nova vida, mesmo com medo, mas a gente ter coragem de criar essa nova realidade da gente. É a gente olhando no espelho mesmo e falando, olha, eu vou conseguir, eu vou sair dessa,
Eu vou viver uma vida melhor. E a última coisa que eu senti que eu tive que fazer pra me deixar pronta pra recomeçar foi decidir. E é decidir de verdade, não é decidir da boca pra fora, não é falar por falar, é decidir de verdade. A gente não faz ideia do poder que tem uma decisão. Cara, não faz ideia. Decidir é poderoso. Decidir é como a gente abrir uma porta quando a gente chega no fim do túnel, sabe assim? Tipo, cara, cheguei no fim do túnel. Então, abre a porta. Essa porta é a decisão. E quando você fecha ela, né, você coloca um ponto final em tudo aquilo que passou e você começa ali a trilhar um novo caminho. A decisão é muito importante. Sem decisão a gente não tem direcionamento. A gente fica igual, fala aqui em Minas, sei lá, igual folha de bananeira, sabe? Tipo, ventou eu vou, não ventou eu não vou. Cara, decidir é poderoso demais. A gente decidir que a gente vai mudar, que a gente tá recomeçando, que a gente fechou a porta que tava lá no fim do túnel, a gente atravessou e tá aqui, ó, iniciando um novo caminho. Isso faz toda a diferença, né? A gente definir pra onde então que a gente quer ir. Qual que é o próximo passo que a gente quer dar? E a vida é assim, né? Eu falo que a vida é uma escola e que aqui algumas pessoas têm mais matérias para aprender do que outras, né? Outras escolhem viver matando aula e nunca vão à escola, outras preferem sair e viver em férias, né? Mas eu acredito muito que viver aqui, ter essa oportunidade, é uma escola e eu gosto de viver ela da forma mais intensa que eu consigo, né? Para aprender o máximo que eu conseguir e viver uma vida feliz e do jeito que eu acho que faz sentido pra mim. E viver uma vida melhor, evoluir, tentar novas oportunidades, tentar novos desafios, isso nunca vai ser mais fácil do que viver do mesmo jeito, né? Vai ser sempre muito mais desafiador. Eu sempre uso a felicidade como um termômetro, né? Eu analiso, eu tô feliz aqui? Sim, não. Se eu tô me sentindo feliz, né, se a felicidade ela tá bem constante na minha vida, então eu continuo por esse caminho mesmo. Agora, se eu tô notando que a minha vida tá ficando infeliz, que eu tô me sentindo angustiada, eu sinto que tem alguma coisa errada, né, aí eu paro um pouquinho pra analisar e, se é necessário, eu prefiro recomeçar dali. E uma coisa que eu aprendi, que me parava muito mesmo também, é que eu ficava achando que eu tinha que conseguir visualizar todo o caminho, sabe? Entre a decisão e o objetivo, eu sentia que eu precisava entender cada passo, que eu precisava entender como que ia acontecer então. E uma coisa que eu aprendi, né, com essas experiências, com a vida, é que não, que na verdade a gente não tem que desenhar esse caminho, né? Que se a gente decidir, der um primeiro passo e repetir ser o melhor que a gente consegue ser a cada novo amanhecer em direção a esse objetivo, esse caminho ele vai se construindo, né? A gente vai sabendo durante o caminho o que a gente tem que fazer. É só a gente dedicar o nosso melhor e continuar sempre, né, rumo ao nosso objetivo. Eu quero muito conquistar um objetivo, mas eu não sei como fazer. Tudo bem, dá um passo, faz o seu melhor naquele dia, amanhã você dá outro passo, continua fazendo o seu melhor. E esse eu não sei como fazer, quando você olhar para trás, você vai descobrir que você aprendeu ali, praticando o caminho. Eu espero muito que as minhas experiências sejam válidas para ajudar no caminho de alguns de vocês. Pode parecer bobo, sabe? Falar de se respeitar, falar de ter força, de ter coragem, de decidir, mas eu acho que essa simplicidade é muito, muito poderosa, sabe? É muito, muito poderosa, porque quando a gente se coloca disposto, disponível, entregue inteiro pra gente realizar alguma coisa na nossa vida, é muito, 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 muito provável que nós vamos sim conseguir. Eu acredito muito, muito nisso e eu espero de verdade que se você precisa recomeçar, se você tá passando por isso, que você tenha muita força e saiba que passa e que depois... Sabe aquele negócio de depois da tempestade sempre tem... Nossa, eu tô péssima pra fazer essas lembranças, mas como é que é? Eu vou procurar no Google. Depois da tempestade sempre vem a calmaria. É isso, é isso. Às vezes a gente tá naquele momento da tempestade, naquela turbulência, com raios e trovões e inundando tudo, e você acha que você vai morrer afogado, e enfim, cara... Aguenta porque passa, tá? Passa
e a gente se coloca inteiro novamente, e aí toda aquela tempestade serviu pra gente ficar muito, muito mais forte, muito, muito mais preparado para novos desafios e pra vida. Uma vida mais feliz, mais equilibrada e mais em acordo com o que a gente quer pra gente mesmo. Eu desejo muita força pra vocês, eu agradeço muito pra você que ficou aqui até o final do vídeo. Gente, muito, muito obrigada por ficar aqui, por assistir o vídeo inteiro, por me aceitar e abrir tempo na vida de vocês para as minhas experiências, tá bom? E é isso, a gente continua conversando aqui nos comentários e eu quero saber de você, se você já teve que passar por algum recomeço, se foi difícil pra você ou não, o que você daria de dica pra quem tá precisando recomeçar. Vamos ajudar o pessoal, coloca aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada por assistir, eu vou ficando por aqui, pessoal, até a próxima!